Capítulo 11. A difícil tarefa de dormir bem, aprendendo a relaxar um cérebro a mil por hora. Se considerarmos que o sono é o momento em que nosso cérebro relaxa com o intuito de recuperar-se do desgaste ocorrido durante o dia a dia na execução de suas intensas tarefas, surgirá, em se tratando de um cérebro DDA, uma problemática bastante complexa. Afinal, como é possível relaxar um cérebro que anda a 200 km por hora? Os profissionais de saúde especializados e familiarizados com o funcionamento do DDA estão cientes de que muitos deles apresentam problemas relacionados com o sono. Esses problemas estão presentes tanto no ato de adormecer bem, como na manutenção de um sono qualitativamente relaxante. Por isso mesmo, costumam queixar-se de insônia e ou intensa sensação de cansaço durante o dia. Infelizmente, quase não existem estudos na literatura geral sobre DDA que expliquem suas dificuldades relacionadas ao sono, tanto em seu aspecto quantitativo quanto qualitativo. Dormir em excesso, como ocorre com alguns DDAs, não significa de forma alguma dormir bem. O único dado concreto e compreensível que se tem nesse aspecto é a presença de pensamentos constantes a uma velocidade tão intensa que acaba resultando em grandes dificuldades para relaxar e dormir. Em função das nossas próprias dificuldades de sono e da nossa consciência prática de como elas podem afetar o funcionamento físico e mental diário de uma pessoa, resolvemos incluir de maneira rotineira uma breve avaliação do sono em nossas entrevistas iniciais. Em pouco tempo, verificamos os benefícios práticos dessa conduta investigatória, selecionamos todos os pacientes com DDA e procedemos a uma análise sistemática sobre o sono deles. O resultado foi bastante elucidativo. 85% de todos os pacientes com sintomas de DDA sofriam de insônia, sono inquieto e fadiga diurna crônica. Essas alterações estão presentes de forma constante nos chamados distúrbios do sono. O distúrbio do sono é uma condição crônica que afeta diretamente a qualidade e a quantidade do sono de uma pessoa. Após proceder a uma revisão em pesquisas médicas sobre os distúrbios do sono, podemos observar a existência de uma relação íntima documentada em vários desses estudos entre DDA e distúrbio do sono. Trata-se de uma dobradinha marcada por uma inquietação, insônia e cansaço. Entre os diversos tipos de distúrbios do sono, os que parecem estar mais relacionados com o DDA são a síndrome das pernas inquietas, síndrome dos movimentos periódicos dos membros e a apneia obstrutiva do sono. O conhecimento e o tratamento dos distúrbios do sono são importantes para todas as pessoas que sofrem com essas alterações. Em geral, eles não são diagnosticados. Estima-se que uma parcela significativa da população mundial apresente alterações relacionadas com o sono. Só nos Estados Unidos, este número é em torno de 70 milhões de indivíduos e a grande maioria não é diagnosticada nem tratada. Para os DDAs, o assunto não é só importante, mas acima de tudo vital, uma vez que para eles a alteração qualitativa ou quantitativa resulta em um aumento da desatenção e da hiperatividade. Como consequência, também estarão afetados a qualidade dos desempenhos profissional e escolar, relacionamentos pessoais e o estado geral de saúde física e mental. Síndrome das pernas inquietas. Caracteriza-se por uma sensação desconfortável de inquietação que toma conta das pernas ou braços, mais raro, na forma de uma movimentação imposta ao indivíduo e costuma ocorrer quando a pessoa se encontra em descanso físico. Quando essa sensação se inicia, as pessoas são tomadas por uma vontade irresistível de mexer as pernas. A maioria encontra alívio com a execução de uma breve caminhada ou de exercícios que coloquem as pernas em movimento. A síndrome das pernas inquietas pode manifestar-se quando o indivíduo está acordando ou dormindo. Quando ocorre na hora de dormir, as sensações, às vezes até dolorosas, e a inquietação contribuem diretamente para a ocorrência de insônia. Das três condições citadas como alterações do sono mais comuns nos DDAs, a síndrome das pernas inquietas é a de maior facilidade diagnosticada, uma vez que costuma ocorrer quando a pessoa está acordada e, portanto, apta a lembrar e relatar o ato quando questionada por um profissional de saúde. Foi esse problema que motivou Rubens, de 52 anos, contador, a procurar ajuda. Ele já não aguentava mais a rotina de ter que dar caminhadas tarde da noite para conseguir adormecer. Além de dormir mal, o tempo que perdia ainda lhe tirava pelo menos 2 horas de sono, que acabavam fazendo falta para quem precisava acordar bem cedo todos os dias.
Ele demorou bastante a procurar ajuda, pois nunca tinha ouvido falar de algo semelhante. Então, concluiu tratar-se talvez de um problema de estresse ou energia que precisava ser descarregada. A esposa reclamava muito das caminhadas e sentia muita preocupação quando saía já muito tarde, mas reclamava igualmente quando ele não caminhava e contorcia-se na cama inquieto, remexendo as pernas. A solução encontrada por ela foi abrir um crédito e comprar um destes aparelhos encontrados em academia, uma esteira. Rubens tenta descrever o que se passa, embora considere seu problema como uma agonia indefinível. É difícil de explicar. Às vezes, parece que os músculos das minhas pernas estão contraídos, como quando se está fazendo esforço para saltar, e o que sei é que preciso movê-los e aliviar a pressão. Sem isso, não durmo e acabo atrapalhando o sono da minha esposa também. Ela que insistiu para buscar ajuda. Eu até então achava que fosse algo incômodo, mas não tratável. Rubens teve mais uma surpresa. Além de seu estranho incômodo ser realmente um problema de saúde, também tinha algo chamado DDA. Isso é o que foi mais engraçado. Depois de ter sido diagnosticado como portador da Síndrome das Pernas Inquietas, também fui interpelado por uma médica sobre temas como desatenção, desorganização, impulsividade, etc. Uma série de características minhas que eu acreditava algum problema de educação ou motivação da minha parte. Lá estava ela me fazendo aquelas perguntas que tinham tudo a ver comigo, quando eu tinha ido só falar sobre o meu problema de insônia. Pensei que ela fosse uma bruxa, uma médium. Depois me explicou que o meu problema poderia estar relacionado a algo chamado DDA. Fora duas surpresas boas em um dia, os dois diagnósticos, só saber que eu era DDA tirou uma tonelada de meus ombros. Eu não era bagunçado porque queria ou porque era preguiçoso. Eu tinha dificuldades concretas mesmo. Hoje em dia, Rubens ainda usa bastante sua esteira por causa dos efeitos benéficos para a sua saúde e não porque precisa dessa atividade para adormecer. Síndrome dos movimentos periódicos dos membros. Caracteriza-se pela movimentação abrupta dos membros, braços e pernas durante o sono. Costuma estar presente em 80% das pessoas que apresentam a síndrome das pernas inquietas. Em casos mais sérios, os movimentos podem chegar a ocorrer a cada 30 segundos. A intensa movimentação dos braços e pernas faz com que o indivíduo apresente um sono superficial em função de tornar-se parcialmente acordado inúmeras vezes durante a noite. Geralmente, a pessoa não está ciente desses movimentos de sono superficializados e, por isso mesmo, aquelas que não têm um parceiro na cama costumam não saber que apresentam esta condição. Nesses casos, o diagnóstico só poderá ser realizado através de uma polissonografia, que é um estudo específico feito através de monitoramento visual e auditivo no período de sono de uma pessoa. Às vezes, acopla-se a esses recursos audiovisuais um aparelho capaz de medir toda a atividade elétrica cerebral durante o mesmo período. Os pais das crianças com DDA desconhecem, na maioria das vezes, que seus filhos promovem uma verdadeira guerra corporal com seus lençóis, travesseiros e pijamas durante o sono. No entanto, costumam relatar que suas camas amanhecem em total desalinho e que muitos se apresentam mal-humorados e cansados ao despertar. Não se sabe exatamente o que causa a síndrome das pernas inquietas e a síndrome dos movimentos periódicos dos membros. Um grande número de médicos descreve tais síndromes como condições neurológicas hereditárias e que não costumam ser diagnosticadas. Alguns estudos sugerem que a deficiência de ferro e o excesso de cafeína, café, mate e refrigerantes devem ser levados em consideração na determinação do diagnóstico e no tratamento dessas síndromes, uma vez que esses fatores têm sido associados a uma piora significativa dos sintomas de ambas. O tratamento da síndrome das pernas inquietas e da síndrome dos movimentos periódicos dos membros são comuns e costumam envolver medicamentos e intervenção comportamental. Eliminar a cafeína da dieta e enriquecê-la com frutas e verduras, bem como desenvolver uma atividade física regular, podem representar uma melhora significativa no sintoma dessas alterações do sono. Quanto aos medicamentos utilizados, verifica-se que todos têm em comum o fato de atuarem em receptores cerebrais da dopamina. Isso reforça ainda mais os laços da familiaridade que parecem existir entre DDA e distúrbios do sono. Afinal, acredita-se que o distúrbio do déficit de atenção
tenha como uma de suas causas fatores hereditários relacionados com receptores da dopamina. Apneia obstrutiva do sono. Caracteriza-se pela ocorrência durante o sono de episódios em que passagem de ar pelas narinas e boca é interrompida. Essas pausas respiratórias são quase sempre acompanhadas de ronco entre os episódios de apneia. Assim sendo, quase todas as pessoas que apresentam apneia obstrutiva do sono roncam, embora nem todos os indivíduos que roncam apresentem esse problema. Em casos mais graves, o número de episódios de apneia pode ser de 20 a 30 por hora em uma noite. Portanto, a apneia obstrutiva do sono pode ser considerada uma alteração séria e com riscos de vida, uma vez que essas interrupções do sono profundo e restaurador costumam causar dor de cabeça matinal, sonolência excessiva durante o dia, pressão arterial elevada e, em casos mais graves, isquemia cardíaca ou cerebral. Infelizmente, a identificação da apneia obstrutiva do sono só costuma ocorrer quando o paciente encontra-se em um estágio avançado do problema. Se a pessoa tem um parceiro na cama, esta poderá identificar a alteração ao deparar-se com uma pessoa com uma pausa respiratória em meio a um padrão de roncos bem marcados. Vários pacientes podem vivenciar uma sensação de sufocamento durante as pausas respiratórias. Para esses, o diagnóstico pode ser um pouco mais fácil em função de o paciente poder relatar uma vaga lembrança de sensações de sufocamento ou ainda pelo susto causado do parceiro de cama ao deparar-se com uma pessoa tendo uma reação a esse tipo de sensação sufocante. É fundamental que todos os médicos considerem a possibilidade de apneia obstrutiva do sono toda vez que se defrontarem com um paciente que tenha entre suas queixas a presença de sonolência diurna e fadiga crônica. A melhor maneira de se confirmar o diagnóstico é a realização de uma polissonografia em laboratórios especializados. O tratamento específico para essa condição deve ser planejado a partir de dados sobre a história pessoal do indivíduo, hábitos, vícios, estado civil, tabagismo, etc., de seus exames físicos e de sua polissonografia. A partir desse inventário, uma série de medidas pode ser prescrita aos pacientes: eliminar os cigarros, evitar bebidas alcoólicas, evitar calmantes ou hipnóticos, reduzir o peso corpóreo, dormir de lado em vez de dormir de bruços e o uso constante de CPAP. O CPAP é uma pequena máquina que bombeia suavemente o ar para dentro de uma máscara que fica sobre o nariz, impedindo assim a ocorrência da pausa respiratória. Essas máscaras podem ser prescritas por médicos e são extremamente confortáveis. Com o uso do CPAP, em poucos dias os pacientes relatam um alívio intenso na sonolência diurna e na fadiga crônica. Amadeu é engenheiro civil, tem 49 anos e resolveu procurar ajuda quando começaram a ficar mais frequentes as queixas de sua namorada que o acordava apavorado no meio da noite, dizendo a ele que não estava respirando. Ele não sabe dizer se tem esse problema há muito tempo, pois sua ex-esposa não comentava nada, a não ser o fato de ele roncar. Provavelmente, o problema foi piorando com a idade e, à medida que Amadeu intensificava o uso de cigarros e bebida, quem primeiro chamou a sua atenção foi a atual companheira, com quem dorme alguns dias da semana. Sobre isso, ele relata: sempre soube que eu não tinha uma boa qualidade de sono, já acordava cansado e no resto do dia literalmente me arrastava. O mau humor era a tônica e sentia bastante dor de cabeça. Eu tinha vaga consciência de acordar muito durante a noite e de uma sensação de abafamento, até porque sentia a garganta ressecada nestes momentos. Acreditava isso a uma combinação do sono leve, estresse, alergia e aos roncos. Sobre os roncos, eu já sabia bem. Provavelmente foi um dos fatores que contribuíram para o fracasso do meu casamento, pois minha ex-mulher não conseguia dormir direito e então passamos a dormir em quartos separados. Talvez por isso nunca soube dar pausas na respiração. Com a nova companheira é que Amadeu teve a oportunidade de descobrir que poderia ser algo diferente e mais sério. Cada um mora em sua casa e quando dormem juntos, ela faz questão de dormir abraçada. Nesses momentos é que ela percebeu a ocorrência de estranhos silêncios na respiração ruidosa do companheiro. E uma vez, por fim, tocou o tórax de Amadeu e percebeu que ele não respirava durante esses silêncios.
Ela não esperava para saber se eu ia voltar a respirar ou não. Me acordava desesperadamente, achando que eu estava tendo algum tipo de ataque. Por fim, com a continuação desses episódios, Amadeu passou a ter receio de adormecer e sua companheira já não dormia em paz, ficando atenta à respiração de Amadeu. Aí eu passei a ficar seriamente preocupado com minha saúde e também com as consequências que isso podia ter para o meu relacionamento. Não queria que fosse tudo por água abaixo novamente. Ela também já não dormia direito ao meu lado. Amadeu consultou clínicos, cardiologistas e submeteu-se a exames. Após começar a fazer o uso de CPAP e mudar alguns hábitos nocivos, experimentou intenso alívio nos sintomas de fadiga e de dor de cabeça. Capítulo 12. Uma breve história no tempo. O longo processo de identificação do funcionamento do EDA. Em 1902, George Frederick Steele realizou uma série de palestras no Royal College of Physicians. Nestas palestras, Steele falou sobre crianças que eram agressivas, desafiadoras, resistentes à disciplina, excessivamente emotivas e passionais. Mostravam pouca inibição à sua própria vontade, tinham dificuldades de seguir regras, eram desatentas, hiperativas, propensas a acidentes e ameaçadoras a outras crianças devido a atitudes hostis. De acordo com Steele, essas crianças tinham um defeito maior e crônico no controle moral. Seu grupo de estudo era constituído por 20 crianças numa proporção de 3 garotos para cada garota. Seus comportamentos problemáticos haviam surgido antes dos 8 anos de idade. Em harmonia com as ideias dominantes da época, Steele rotulou os pais dessas crianças como portadores de um defeito de controle moral. No entanto, teve que reconhecer uma ligação hereditária no comportamento dessas crianças ao perceber que alguns membros de suas famílias apresentavam problemas como depressão, alcoolismo e alterações de conduta. Essa ideia de que o comportamento poderia ter uma causa orgânica mais relevante do que simplesmente esse resultado de uma educação familiar inadequada foi um conceito arrojado para a época. Mesmo assim, essas ideias ganharam credibilidade, sendo inclusive publicadas. Aproximadamente 2 décadas depois, médicos americanos estudaram crianças que apresentavam características comportamentais similares às descritas por Steele. Mais do que isso, as crianças estudadas nesse período tinham em comum o fato de serem sobreviventes da pandemia de encefalite ocorrida em 1917 e 1918. Numerosos estudos descreveram crianças com distúrbio de comportamento pós-encefalite em que eram destacados prejuízos na atenção, regulação da atividade física e controle dos impulsos. Em função desta correlação feita entre a encefalite e uma possível deficiência moral, estabeleceu-se na época um fundamento de caráter generalista e, por isto, errôneo para explicar o funcionamento do EDA. Outras crianças que não foram expostas ao surto de encefalite, mas que apresentavam sintomas similares, deviam ter sofrido um certo dano cerebral que, de alguma forma ou outra, criou assim o termo cérebro danificado ou lesionado para descrever tais crianças. O reconhecimento que muitas dessas crianças, embora diferentes de seus pares etários, outras crianças na mesma faixa etária, apresentavam-se muito espertas e inteligentes para serem portadoras de uma lesão cerebral de qualquer extensão, acabou originando o termo lesão cerebral mínima, que terminou por se tornar popularmente conhecido e completamente disseminado, apesar de não haver lesão cerebral óbvia, ou pelo menos nenhuma que pudesse ser evidenciada por um teste ou exame médico objetivo. As crianças com esse tipo de comportamento deveriam ainda, de alguma forma, serem consideradas portadoras de um cérebro lesionado. A partir disso, pensou-se que crianças sem história ou sinais de trauma físico fossem lesionadas cerebralmente apenas pelo fato de apresentarem os referidos sintomas comportamentais. Esse termo foi posteriormente mudado para disfunção cerebral mínima por falta de evidências diretas e objetivas que pudessem constatar a presença de lesões cerebrais. Em 1937, Charles Baddeley acabou por fazer uma descoberta acidental. As anfetaminas, medicamentos estimulantes do sistema nervoso central, ajudavam crianças hiperativas a se concentrarem melhor. Ele observou que muitas crianças, especialmente aquelas que eram hiperativas e ou impulsivas, com o uso de anfetaminas, apresentavam significativa redução em seus comportamentos tão perturbadores.
foi uma descoberta contrária à lógica que causou e acabou por levar ao surgimento do conceito de efeito paradoxal, que nada mais é do que um efeito contrário ao esperado com o uso de determinada medicação. Para fazer frente a essa situação, só existe um caminho, o da informação. Através da informação ao grande público, pais e educadores, principalmente, poderão começar a reconhecer mais e mais esses sintomas no comportamento DDA de suas crianças e, quem sabe, em suas próprias vidas. Quanto à comunidade médica, a informação também adquire papel fundamental, notadamente no reconhecimento da forma adulta da síndrome, uma vez que há muito pouca interação entre os médicos e psiquiatras e neurologistas, sejam eles especializados em adultos ou em crianças. Essa falta de intercâmbio de informações acaba por não permitir a construção de uma história linear que possa criar um raciocínio construtivo para a identificação do comportamento DDA. É chegada a hora de os profissionais de saúde entenderem de uma vez por todas que o objetivo final de seu trabalho é o bem-estar do ser humano que, por vício profissional, costuma se chamar de paciente. Psiquiatras, neurologistas, psicólogos, psicanalistas, fonoaudiólogos e pediatras precisam ter em mente que conhecimentos e, principalmente, a troca amigável deles obedecem a uma equação somatória e não de divisão de poder. Ter o poder de acertar um diagnóstico é algo infinitamente mesquinho quando comparado ao poder de ajudar um ser humano a viver com dignidade de uma existência menos desconfortável e angustiante. Esse talvez seja o maior legado que o tempo poderá trazer aos DDAs. Afinal, essa breve história merece um final feliz. Que venha esse novo tempo em que a intercomunicação do conhecimento não seja só global virtual, mas sim real e cotidiana. Capítulo 13. A origem da questão. A ciência finalmente no rumo certo do entendimento de um cérebro DDA. O distúrbio do déficit de atenção deriva de um funcionamento alterado no sistema neurológico cerebral. Isto significa que substâncias químicas produzidas pelo cérebro, chamadas neurotransmissores, apresentam-se alteradas quantitativa e ou qualitativamente no interior dos sistemas cerebrais que são responsáveis pelas funções da atenção, impulsividade e atividade física e mental no comportamento humano. Trata-se de uma disfunção e não de uma lesão como anteriormente se pensava. O cérebro de um DDA, em forma e aparência, em nada difere dos demais cérebros que não apresentam funcionamento DDA. A diferença está no íntimo dos circuitos cerebrais que são movidos e organizados pelos neurotransmissores, que, em última instância, seriam os combustíveis que alimentam, modulam e fazem funcionar todas as funções cerebrais. Assim, os neurotransmissores seriam a gasolina dos carros, as quedas d'água que geram a energia das grandes hidrelétricas ou mesmo a energia atômica das usinas nucleares. A compreensão do componente neurobiológico do funcionamento do distúrbio do déficit de atenção foi revolucionário para o tratamento desse distúrbio, uma vez que mudou a forma de pensar sobre toda a problemática vital que seus portadores vivenciam. Essa nova visão tornou-se unanimidade na comunidade médica na década de 90 e foi o pilar gerador da eficiência que os tratamentos medicamentosos alcançaram na melhoria da qualidade de vida dos DDA. É claro que um longo caminho de pesquisas ainda deve ser percorrido, tendo em vista que o mecanismo exato que rege o comportamento DDA ainda não é totalmente compreendido. Tem-se a ponta do iceberg, e isto se deve à enorme complexidade dos sistemas cerebrais, em especial o sistema atentivo, que é o principal responsável pelo estado de consciência humana. A existência traduz-se na capacidade do ser humano de atentar para si mesmo como indivíduo único e para todo o mundo ao seu redor. E, na verdade, esta é a essência da vida humana, relacionar-se consigo mesmo e com os outros, sem perder a individualidade e, simultaneamente, contribuir com o todo universal. Os passos no sentido de definir a anatomia e a bioquímica dos cérebros DDAs foram de gigante em termos científicos, pois cada um deles forneceu a certeza de que esse distúrbio não é uma simples incapacidade moral para se comportar, ou para se interessar pelo mundo ao seu redor, ou ainda uma falha de vontade de acertar-se profissional, afetiva ou socialmente. Isso tira na fronteira da marginalidade social, daqueles que estão à margem da sociedade,
Milhares de pessoas que, se pudessem ser tratadas, orientadas e organizadas, poderiam estar desempenhando suas potencialidades ou mesmo seus talentos especiais, contribuindo assim para uma sociedade aprazível de ser vivida. No longo caminho entre a arrumação genética e a entrada na escola, milhares de fatores podem ocorrer de errado no cérebro de um indivíduo. Arnold, 1995. Tal afirmação traduz bem a longa história da ciência rumo ao entendimento de como funciona o cérebro DDA e seus muitos fatores causais. Fatores genéticos. Todos os estudos científicos indicam que fatores genéticos desempenham um importante papel na gênese do distúrbio do déficit de atenção. Isso é constatado por estudos epidemiológicos que mostraram uma maior incidência da síndrome entre parentes de crianças com DDA em comparação com parentes de crianças não DDA. Se bem que até o momento não se dispõe de mecanismos que possam determinar a probabilidade estatística exata de adultos com DDA terem filhos com este mesmo funcionamento mental. Deve-se, nesse caso, afirmar que a síndrome possui um caráter hereditário, sem um grau de probabilidade determinado. Estudos realizados em gêmeos idênticos, ou seja, que possuem o mesmo material genético, apresentam concordância na faixa de 50%. Isso nos faz raciocinar que o fator hereditário, genético, é importante, mas não o único da manifestação do comportamento DDA, pois se assim fosse, a concordância entre gêmeos idênticos deveria ser de 100%. Alterações estruturais e funcionais do DDA. Os indícios mais fortes de que o distúrbio do déficit de atenção apresenta uma alteração na estrutura cerebral de seus portadores vêm dos inúmeros estudos realizados por meio de exames de neuroimagem. Essa categoria de exames visa obter imagens que mostrem o funcionamento do cérebro e não só sua imagem estática. Dentre esses exames, o que melhor evidencia a atividade funcional das diversas partes do cérebro é o PET ou SPECT. Ambos referem-se a tomografias realizadas por emissão de pósitrons que podem visualizar tanto a estrutura como a atividade das regiões cerebrais em determinado momento. As conclusões desses estudos foram unânimes em descrever uma hipoperfusão cerebral localizada mais significativamente na região pré-frontal e pré-motora do cérebro. Essa hipoperfusão significa que a região frontal nas pessoas com DDA recebe o menor aporte sanguíneo do que deveria, e, como consequência, há uma diminuição do metabolismo nesta região, que, ao receber menos glicose, terá menos energia e funcionará com seu desempenho reduzido. Se nos lembrarmos de que o lobo frontal é o principal responsável pela ação reguladora do comportamento do ser humano, podemos avaliar que o seu hipofuncionamento está diretamente ligado às alterações funcionais acrescentadas no distúrbio do déficit de atenção. A forma como o lobo frontal regula o comportamento ocorre pelo exercício das seguintes funções: fazer manutenção dos impulsos sob controle, planejar ações futuras, regular o estado de vigília, filtrar estímulos irrelevantes que são responsáveis por nossa distração, acionar as reações de luta e fuga, restabelecer conexão direta com o sistema límbico, com o centro da fome e da sede, regular a sexualidade, o grau de disposição física e mental e muitos outros impulsos, aspecto do fisiológico. Em uma última análise, conclui-se que a ação reguladora do comportamento humano é feita pelo lobo frontal, que exerce uma série de funções de caráter inibitório, cabendo a ele puxar o freio de mão do cérebro humano no que diz respeito aos seus pensamentos, impulso e velocidade das suas atividades físicas e mentais. E é justamente isso que falha no cérebro do DDA. Seu filtro ou freio perde eficácia reguladora por receber menos glicose, sua fonte de maior energia, em função de já citada hiperperfusão sanguínea na região frontal. Sem freio, o cérebro DDA terá uma atividade muito mais intensa, será bombardeado por uma tempestade de pensamentos e impulsos numa velocidade muito acima da média. Isso irá ocasionar uma grande desorganização interna que muitas vezes encobrirá potencialidades, aptidões, talentos e muita inteligência num grande emaranhado mental. Foi visto até aqui que a sede estrutural do déficit de atenção está localizada no lobo frontal. No entanto, não se pode esquecer que não existe um compartimento estanque na organização cerebral.
Todas as regiões interligam-se, formando uma grande rede de informações que constitui a base do comportamento humano. Essas informações são passadas de neurônio a neurônio, de regiões a regiões, pelos neurotransmissores irão determinar a ativação ou a inibição destas, modulando assim o agir dos indivíduos. No caso específico do distúrbio do déficit de atenção, os neurotransmissores mais participativos nesse processo de desregulagem no funcionamento do lobo frontal seriam as catecolaminas, que incluem a noradrenalina e a dopamina. Fatores ambientais externos. Além da hipótese genética, a ocorrência do DDA está muitas vezes correlacionada a complicações durante a gravidez e no parto, inclusive com relatos de traumatismo neonatais. Nesse aspecto, as alterações encontradas nos sistemas dopaminérgicos, serotoninérgicos e outros eventuais neurotransmissores não seriam provocadas por registros individuais herdados de seus antepassados, e sim por acidentes ocorridos durante o período gestacional ou posterior a este. Visão multifatorial. Como se pôde observar, o conhecimento sobre a origem da síndrome DDA ainda é limitado. Por essa razão, deve-se ter a humildade de saber que a chave que abre o funcionamento DDA, e que talvez não seja a única, seria como uma ferramenta capaz de abrir várias portas e deixar passar conteúdos distintos que, misturados em proporções individualizadas, permitiriam a formação das diversas estruturas dos DDAs. Essa visão parece-nos apropriada, uma vez que nenhuma hipótese sobre a origem do funcionamento DDA mostrou-se por si só capaz de explicar todos os casos de DDA. Destaca-se ainda o fato de que o estresse provocado por ambientes desestruturados ou mesmo um aumento de demandas de desempenho pessoal ou social podem exacerbar em grande escala os sintomas do DDA, bem como fatores estressantes somados podem alterar a bioquímica de um cérebro geneticamente predisposto a levá-lo a se manifestar, tanto em caráter qualitativo como quantitativo, a tríade de sintomas a um tal nível que o indivíduo passaria a apresentar distúrbio do déficit de atenção de fato, passando a viver com a influência cotidiana desse funcionamento. Essa visão sobre a possibilidade de se identificar e, consequentemente, ajudar pessoas com sintomas DDA sem história genética, bem como prestar orientação àqueles que possuem carga genética, mas que podem não desenvolver a síndrome em função de viver em um ambiente bem estruturado, com isso se pode compreender que a genética não se trata de uma fatalidade, mas sim de uma probabilidade de fato, das mais importantes. No entanto, sua manifestação sobre influências externas que poderão contribuir para que ela seja favorável ou desfavorável à vida do indivíduo. Essa compreensão significa uma mudança radical em relação à manifestação genética da neurobiologia humana. Tudo indica que a bioquímica cerebral possui uma espécie de plasticidade que a torna passível de mudanças a cada momento vital. Assim sendo, a biologia cerebral que se possui ao nascer pode sofrer alterações de intensidades variadas em resposta ao ambiente externo. Ou seja, acontecimentos vitais como traumas físicos ou psicológicos muito dolorosos podem deixar cicatrizes, entre aspas, no corpo, na alma e também na estrutura funcional da massa cerebral. Capítulo 14. Diagnóstico do DDA. A sabedoria em diferenciar sua forma de ser perante as inúmeras obrigações impostas pela vida. Estabelecer critérios para a identificação de uma pessoa DDA sempre foi um grande desafio enfrentado pela psiquiatria e a psicologia. Na realidade, isso ocorre em quase todos os distúrbios psiquiátricos, uma vez que não se dispõe até o momento de um teste ou exame específico por si só que identifique o DDA, nem distúrbios incapacitantes como a esquizofrenia e o autismo. Na era high-tech da medicina nuclear, dos exames computadorizados, dos transplantes e das terapias genéticas, as ciências que estudam o cérebro e o comportamento humano ainda têm como maior e melhor ferramenta a velha e boa anamnese, que consiste em uma conversa detalhada sobre toda a história de vida de um indivíduo, desde sua gestação até os dias atuais. Surge aí a primeira grande dificuldade em se fazer o diagnóstico de DDA em adultos, já que muitas vezes não é possível colher dados com seus pais
ou com seus cuidadores infantis. Resta apenas o seu próprio relato, que obviamente será deficiente em vários registros importantes. Levando-se em consideração que o distúrbio do déficit de atenção, a nosso ver, é muito mais um tipo de funcionamento cerebral diferente do que propriamente um distúrbio em si, depara-se com uma problemática bastante pertinente e ao mesmo tempo desafiadora, que é a delimitação da fronteira diagnóstica entre o dito normal e o dito DDA. Que criatura neste mundo não se viu envolta em atos desatentos, impulsivos ou mesmo hiperativos? Com certeza, o mundo não é DDA. As diferenças são sutis, tais quais variações que se encontram nos diversos tons de uma mesma cor, ou mesmo na intensidade da luz na transição do final da tarde e início da noite. Mas uma coisa é certa: o funcionamento mental DDA existe e suas sutis diferenças são muitas vezes responsáveis por seus grandes talentos e ou suas grandes limitações na vida cotidiana. A partir dos detalhes descritos acima, costuma-se afirmar que o melhor critério para diagnosticar o DDA é a própria história pessoal vista pelos mais diversos ângulos de sua existência: escolar, profissional, familiar, social e afetiva. A visão global é que nos fará e nos dará a oportunidade de criar de maneira empírica, porém bastante adequada, o critério para estabelecer se há necessidade de tratamento para essa alteração. Um DDA, na realidade, precisa muito mais de um ajuste no comportamento do que, na verdade, de um tratamento, e o que determina sua necessidade é o desconforto sofrido por ele na sua vivência diária. Em outras palavras, se um DDA vem sofrendo com seus esquecimentos, desorganizações, impulsos ou com sua agitação física e mental, deve procurar ajuda, visando a estabelecer um equilíbrio entre sua forma de ser e as obrigações e encargos impostos por sua vida, principalmente na fase adulta. Podem-se estabelecer, assim, algumas etapas fundamentais no processo de diagnóstico do distúrbio do déficit de atenção. Primeira etapa: procurar um médico especializado no assunto para que você possa expor suas ideias sobre a possibilidade de possuir esse tipo de funcionamento comportamental. Segunda etapa: relacionar para ele suas dificuldades e desconfortos nas áreas profissional, escolar, afetivo, familiar e social, citando exemplos situacionais claros. Terceira etapa: verificar se esses problemas o acompanham desde a infância. Quarta etapa: certificar-se de que suas alterações se apresentam em um grau de intensidade significativamente maior quando comparado a outras pessoas de seu convívio, que se encontram na mesma faixa etária e em condições socioculturais semelhantes. Quinta etapa: eliminar a presença de qualquer outra situação médica ou não médica que seja capaz de explicar as alterações apresentadas no seu comportamento, bem como os transtornos que elas causam no dia a dia. Conhecer e entender o próprio comportamento é fundamental para uma mudança de perspectiva que possibilite um redirecionamento em sua vida. É importante ao DDA aceitar o seu modo de ser e acreditar sinceramente em seus talentos, transformando assim potencialidades criativas em atos criativos. Ele tem que adquirir confiança para buscar seu espaço nesse novo sistema de trabalho, pois, para bem adaptar-se a essa viagem ao futuro, é preciso levar na bagagem, junto com a criatividade, a coragem e a perseverança, a coragem de errar e continuar tentando. É necessário que tenha um ideal firme e que creia no seu próprio sonho para torná-lo real. E, para tanto, um DDA precisa persistir nessa empreitada com a curiosidade de criança e a paixão do adolescente, a determinação do adulto e a confiança serena da maturidade.